Amém. Boa noite a todos. Graça e paz em Cristo. Somos gratos a Deus pela bondade de Deus poder estar aqui. Iniciando mais uma live do Juntos pelo Reino, sempre com o propósito de proclamar a mensagem, a boa nova de salvação a todos os povos. Hoje a nossa live ela conta com uma participação muito especial, né, que é com o nosso irmão Marcelo, e a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui conosco. Também estamos felizes pela sua participação, pela sua presença. Participe ativamente, não deixe de participar, tá bom? Fique bastante atento aí àquilo que vai ser transmitido hoje, e se Deus quiser vai ser bênção. Olá, Kirton, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. É pastor Marcelo? Não, é Marcelo mesmo, não sou pastor. É só ovelha Marcelo, né? Ovelha Marcelo, tá bom, né? Eu acho que isso aí já é uma grande conquista, né? Já, claro que sim. Né? Mas obrigado pelo convite. Amém. Obrigado a você, pelo Jonathan também, que é um grande amigo nosso. O Jonathan, a gente se formou junto em teologia, né? Amém. E o Jonathan trabalha hoje bastante, é um homem abençoado por Deus, pastor Jonathan. E muito obrigado pelo convite a todos, que Deus abençoe e que tenhamos uma boa noite, a graça de Deus. Amém. Então, como nós falamos anteriormente, antes do Marcelo vir aqui, pastor Marcelo não, né? Vamos chamar de Marcelo, que fica assim mais formal, né? Fica menos formal, fica muito mais assim leve para nós falarmos aqui e falarmos a respeito daquilo que engrandece, né? Em nome de Cristo. Marcelo, fale para nós um pouquinho de você, a sua idade, onde você congrega, quem é o seu pastor, qual é a sua formação missionária, qual é o seu desejo, o seu sonho sobre isso. Fica à vontade, tá? Eu sou um garoto, né? Você pode ver que eu sou um menino, um garoto de 45 anos. Amém. Carioca. Então, é sempre o carioca, sou carioca, sou hoje da Igreja Batista, minha base é a Assembleia de Deus. Hoje eu sou da Igreja Batista Lagoinha, da Barra Tijuca, o meu pastor Vitor, que a gente chama carinhosamente pastor Vitão. E eu estou em missões há bastante tempo, acho que um pouco mais de 20 anos. A minha igreja não tinha uma formação missionária e lá eu já sentia uma vontade muito forte de conhecer missões, de estar dentro de missões, e comecei a aprender sobre missões pela internet. Na época, eu não sei se todo mundo conhece, eu acho que não, tinha o KD, que era hoje em dia é o Google, né? Mas antigamente era o KD que você entrava para procurar. É o KD, eu lembro do KD. A gente tudo novinho, né? E aí eu comecei a conhecer um pouco de missões, comecei a conhecer alguns missionários, fazendo uma rede de contatos, e a gente foi conhecendo e se infiltrando aí no meio missionário. Mas eu sou administrador de empresa, também sou teólogo, gosto muito de negócios, e eu nunca consegui ver incompatibilidade entre negócio e missões, então eu pedi a Deus bastante, assim, Deus, como é que eu posso fazer aquilo que eu gosto, que é mexer com negócios, com empresas, esse mundo humano que me fascina muito, o teu reino, a serviço do mestre. Naquela época, Cristo, não tinha. Hoje em dia, tu tem um monte de entidades dessa área, nomenclaturas, cada uma tem um nome diferente, mas não tinha muito isso, né? Você ia fazendo, né? Ia lá e ia fazendo. E a gente foi trabalhando com missões, e há 8 anos... e aí, conforme a gente foi mexendo com missões, eu fui investindo em missões, conhecendo missões, eu comecei a querer mais aquilo. E há 8 anos, Deus me deu uma ideia que foi montar uma livraria gospel, que o lucro fosse para missões. Assim, gente, todo crente, o povo que mais lê é o povo evangélico, né? Então, eu pensava o seguinte, todo mundo que é evangélico compra a Bíblia, tem seus livros, e por que não usar isso para missões? O que a gente fez na época? Eu me juntei com um missionário, que é o missionário Tiago, de Jocum, ele hoje mora no Texas, e na época a gente montou juntos a Leitor Gospel. E a Leitor Gospel é uma empresa que todo o resultado dela é para missões.
Então, a gente reinveste parte e o restante é para missões. Por conta disso, eu mantenho um emprego, eu tenho um emprego, eu trabalho numa empresa aqui na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, normalmente, para não precisar pesar para a livraria, e ela fica focada. E aí foi ampliando. Então, a gente tem hoje uma livraria gospel, que é Leitor Gospel, aí depois nós temos um clube de assinatura gospel, que é o Clube do Leitor Gospel, e agora a gente está lançando recentemente a Escola de Bíblia, que é um curso bíblico pela internet. E sempre o foco nosso é esse foco de fazer investimentos em missões. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse conceito nos slides, mas é de colocar negócio a serviço do mestre. É a nossa ideia. Glória a Deus. Isso é muito bom, porque assim, esse é o motivo e a razão de você estar aqui, né? Porque hoje a gente vai aprender um pouco mais que é totalmente compatível e até, inclusive, bíblico, né? Que o homem de Deus, ele também é um homem de negócios e que esse negócio ele deve investir também para a glória de Deus, para a proclamação do Evangelho, né? E a gente fica muito feliz em ter você aqui e eu acredito que vai ser muito edificante para todos nós, para nós descobrirmos que o crente ele tem tudo ao seu dispor para poder proclamar o Evangelho, inclusive através dos negócios. Amém? Então, assim, a gente agora completo, vai... Né? Isso. Nós, né? Isso. Na realidade, Deus ele é o maior empreendedor que existe, né? Não existe ninguém melhor em empreendimento do que ele, né? A Bíblia está recheada disso, né? Então, às vezes, né, em alguns setores e algumas denominações, né, sem nomear nenhuma delas, mas às vezes se tem um pouco de resistência em achar que o homem de Deus ele tem que servir somente a igreja, servir somente a Cristo, quando na realidade o homem de Deus ele deve servir a Cristo, mas ele também pode e deve ser também um homem de negócios, né? É isso aí, exatamente isso. É por completo, é toda a estrutura social, empresarial, financeira, tudo é serviço do mestre. Essa que tem que ser a ideia, né? Que deve ser. É isso aí. Então, a gente vai abrir o espaço para você começar a desenvolver a sua apresentação, Marcelo. E aí eu vou pedir para o Thiago aí me tirar de cena e deixar que você transmita toda a sua expertise, seu conhecimento, e que isso venha edificar a nossa vida, o nosso coração em Cristo. Amém? Amém. Eu queria propor a gente fazer uma oração, antes de começar, porque a gente está falando das coisas de Deus, é importante. E, Senhor Deus, te somos gratos pelo dia de hoje, somos gratos porque Tu cuida de nós por completo, te somos gratos porque a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcançou. E se não fosse por Ti, nós jamais estaríamos aqui. Senhor, que o aprendizado de hoje seja para todos nós, pela Tua graça, que Tu toques nosso coração, nossa mente, que possamos sair daqui hoje um pouquinho mais crentes e mais fiéis a Ti, que é o dono de tudo. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu preparei aqui um material, eu queria compartilhar com vocês. Me deem só um minutinho. E se por acaso não estiver aparecendo... Mas o tema da palestra nossa hoje é negócios e empresa a serviço do reino. Se tivesse ocultar, para aparecer. Está aparecendo no slide aí para todo mundo, Thiago? Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto, eu trouxe aqui uma figura que parece estranha, mas é muito real, né? Eu tenho aqui um peixe voando, e isso é real quando a gente fala de ser humano. Nós temos aqui um peixe voando, e na segunda slide, em seguida, nós temos aqui uns pássaros dentro da água. E a pergunta que a gente sempre faz é assim, mas o peixe não voa. E o pássaro, esse aqui mergulha, que esse é um pássaro específico, pega peixe lá embaixo do mar. Mas um pássaro não nada. Então, o peixe, o lugar, aqui está invertido, né? O lugar do peixe é na água, e o lugar do pássaro é voando. E muitas vezes, quando a gente fala do mundo cristão, da vida espiritual, a gente comete
muitos erros achando que Deus abomina algumas habilidades nossas. Então, aqui nós temos uma verdade, que Deus usa quem Ele quer, usa como Ele quer. Um ponto importante aqui, pessoal, é que Deus é dono de tudo. Ele manda em tudo. Então, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. Deus não submete à vontade do ser humano. Mas, no geral, normalmente, Deus se utiliza das nossas habilidades, porque elas foram concedidas por Deus, pela sua misericórdia. Então, o médico, um bom médico, ele tem uma habilidade que Deus deu. O arquiteto, ele tem a habilidade que Deus deu. Assim como a gente está falando do peixe e do pássaro, geralmente, Deus nos usa naquilo que nós somos bons. Então, quando Deus nos dá habilidades, Ele nos dá já com um propósito. Qual propósito? Servir a Ele. Só que aí a gente entra em negócios, né? Assim, mas até nos negócios tem isso, porque você tem uma veia empresarial, se eu gosto de dinheiro, se eu gosto de números, Deus está nisso, porque a gente tem uma ideia muito ruim de dinheiro, né? Será que Deus se mistura com dinheiro? Deus se submete a se misturar com negócio? Por que essa dúvida existe muito no nosso meio? É porque exige um consenso na nossa mente e os pensamentos vêm. Primeiro, que isso é um tema com a cultura, uma cultura latina, uma cultura que veio pregando isso o tempo todo, que é, dinheiro é pecado. Você quer um exemplo muito simples. Se eu perguntar aqui nessa live, aqui, quem é rico, ninguém é rico. Né? As pessoas têm vergonha de falar que são ricas, têm vergonha de falar que são dinheiro. Parece que é alguma coisa suja, porque o dinheiro é pecado, o crente não deve ter mais nada, ele deve ver aquilo que ele tem. Outro ponto, demonstrar que conseguiu alguma conquista, traga conforto, é considerado um ato vergonhoso. As pessoas, você quer um exemplo? O seguinte, se você comprar, se a moça comprar um vestido caro e muito bonito, se comprar um vestido muito bonito e alguém fala assim, nossa, que vestido bonito, automaticamente ela fala assim, foi barato, comprei na promoção, peguei emprestado, ganhei. Só porque tem vergonha de falar que comprou. Né? Isso é uma questão nossa enraizada na nossa mente latina, do Brasil principalmente. Pessoas que possuem dinheiro estão pecando. Então, se eu posso ter um carro bom, e eu posso pagar por um carro bom, eu tenho dinheiro para aquele carro bom, eu compro um carro modesto, porque é feio mostrar que alguém perceber que eu posso comprar, que eu tenho dinheiro. E um outro ponto, que é o pensamento muito comum, é que as pessoas mais pobres que ficam ricas ficam diferentes. Então, melhor eu ficar como está, porque aqui eu consigo lidar com minha comunidade, com minha sociedade, aqui com o meu grupo local, com mais maestria, com mais habilidade do que no mundo de rico. Porque o pensamento nosso, ele limita muito. E quando a gente fala de dinheiro, o que acontece naturalmente? A gente restringe. E quando a gente fala de negócios e fala do mundo missionário, isso fica mais forte, porque missões é algo tão nobre e, ao mesmo tempo, eu estou falando de dinheiro, de negócio, mesmo de missões. A gente vê uma coisa mais comum, e dinheiro tem a ver com muito trabalho, né? Porque se tem alguma coisa que o empresário faz, é trabalhar muito. E tem um ponto que a gente sempre pensa, é que segunda-feira é um péssimo dia, né? Assim, segunda-feira é horrível, por quê? Porque tem que trabalhar. Mas pecado não é castigo, trabalho é bênção, deveria ser as nossas vidas. Mas essa é a visão que nós temos e que atrapalham quando a gente faz negócio no reino de Deus. E assim, se a gente olhar na Bíblia, nós temos aqui Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Jó, José de Arimateia, foram homens riquíssimos. Jó era riquíssimo, Salomão era o mais rico do mundo. E está na Bíblia. Homens de Deus, homens usados por Deus. O problema não é o dinheiro. O problema é, quem é o dono? Se eu sou o dono do dinheiro, qual seria o meu dono? Quem é o Senhor? Se o dinheiro está para me servir, tem uma frase que fala que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. O que nós temos, nossos recursos, nossos negócios, eles devem ser sempre colocados diante de Deus, diante do reino de Deus. E aí, o que eu vou falar, quando eu falo de negócios, eu não estou falando aqui somente da empresa grande, eu não estou falando de uma empresa que tenha recursos para colocar, estou falando de qualquer tipo de negócios.
Eu estou falando também de negócios pequenos, como manicure, como pedicure. Tem diversos negócios que a gente vai falar aqui hoje para o reino de Deus. Tudo começa com isso aqui. Por que Deus me deu esse dom? Por que Deus me deu a profissão que eu tenho? Por que Deus me deu a empresa que eu tenho? Deus nos quer, eu estava agora falando com o Cristo, nós estamos conversando sobre isso agora no início da live. Deus nos quer por completo. O homem é um ser social e ele tem uma questão espiritual, pessoal, familiar, financeira, empresarial, negocial, profissional. Deus nos quer por completos. Então, a habilidade que Deus nos dá tem um propósito. O emprego que Deus me deu tem um propósito. A profissão que Deus me deu tem um propósito. Deus não deu à toa. A empresa que Deus me deu tem um propósito. Então, a grande pergunta é, por que Deus me deu isso? O que Deus estava querendo? O que Deus quer com isso? Não é à toa. Lembre-se, tudo é serviço de Deus. E aqui tem 2 livros. Tem Michael Baer, ele tem um livro excelente, chamado Negócio com Missão. E aí, o que acontece hoje, né, pessoal? A gente, quando está no meio empresarial, como eu disse no iniciozinho, e as pessoas passam a ter dinheiro, muitas vezes, fica aquela vergonha, né? Ah, eu sou menos missionário, eu sou menos crente, eu sou menos fiel porque eu sou empresário. Peraí, mas Deus, eu não estou indo para o campo missionário, e quando eu comentei no início, que quando eu comecei com a Leitor Gospel, que é uma livraria focada no campo missionário, com recursos para missões, uma das críticas que nós muito recebíamos, e isso eu ouvi muito, hoje eles chamam de cancelamento na internet, é que nós queríamos terceirizar missões. Isso é uma gravidade, é um absurdo um ponto desse. Por quê? Porque se Deus está me chamando para ir para o campo missionário e eu não quero, e eu crio um negócio para missões, é um ponto. Mas Deus pode sim chamar alguém para ser empresário para investir em missões. Isso não é errado. E lembra que eu falei no início, né? Deus faz o que ele quer fazer, ele chama como ele quer. E o Michael Baer, nesse livro, diz uma coisa muito importante, uma frase muito importante. Olha, leiam comigo. Não devo ser vítima do pensamento de que minhas atividades em vendas, gerenciamento, geração de empregos ou qualquer outro aspecto dos negócios seja um não chamado ou um chamado de nível inferior. Eu devo encarar minha vida em sua totalidade como um negócio, como um elevado chamado de Deus, e devo ver o meu negócio, a minha empresa, como uma parte daquele convite santo. Quando Deus chama a mim, ele chama a mim e chama a minha empresa também. Ele chama a mim e chama a minha profissão também. E a Landa tem um livro bacana sobre isso também, que ela fala aqui, ó, se você é um banqueiro, um homem de negócios, um trabalhador, um empresário, dono de uma loja, um corretor da bolsa ou um escavador de vala que fornece bens e serviços para a sua comunidade ou nação de qualquer forma, você é parte do plano de Deus para revelar Jeová Jiré, Deus nosso provedor. Então, não importa nem o tipo de negócio, ele precisa ser colocado diante de Deus, e isso é um tremendo chamado. Isso é uma bênção que nós devemos sempre usufruir. As dúvidas, se eu estiver certo, podem comentar ao lado, e depois o Tiago vai passar para a gente poder responder. E agora a gente vai falar alguns nomes que existem de negócio no campo missionário. E eu quero pedir a vocês para não se atentar aos nomes. Meus colegas de missões talvez não gostem muito, alguns, mas eu estou mais preocupado aqui em a gente falar do que fazer do que com os nomes em si. Mas nós temos negócios com o movimento missionário, que é o Business as Mission, BAM, que são empresas que adotaram o negócio como estratégia de missões, possuem fins lucrativos comerciais no campo missionário do mundo do desenvolvimento, por meio do qual profissionais de negócios cristãos estão buscando atender às necessidades espirituais, sociais e econômicas. Queridos, não existe perseguição para negócios. Existe perseguição para o cristianismo, existe perseguição para o missionário. Mas não existe país no mundo que, se você perguntar o seguinte, olha, eu posso aqui abrir uma empresa para dar emprego para o teu povo, eles jamais vão negar. Muito pelo contrário, diversos países do mundo te dão cidadania se você criar negócios lá. Negócios, ele ultrapassa uma questão religiosa, inclusive. As pessoas entram. Você pode ser o país com maior perseguição. Se é para montar uma empresa, você pode montar.
porque gera dinheiro para o povo, e todo governo quer que o povo tenha dinheiro. Como é que negócios podem interagir com missões? E agora, outro ponto aqui, e depois desses slides, vou passar uns exemplos mais práticos, mas nós temos também o que nós chamamos de fazedores de tenda. Vejam as oportunidades que vão surgindo. Aqui eu falei de empresas, aqui eu falei de pessoas, profissionais. O que são os fazedores de tenda? São missionários que eles geram o seu próprio sustento parcial ou total. E tem um ministério, geralmente, biocupacional. O que é isso? A pessoa é enfermeira, a moça é enfermeira, e ela quer ir para missões. E nós temos aqui 2 modelos. Então, ela intencionalmente vai trabalhar num país fechado, um país que Deus a chamou para servir, e ela vai lá trabalhar como enfermeira. Mas ela foi trabalhar como enfermeira com a intenção de fazer missões. Então, ela vai para aquele país, ela vai para o hospital, trabalha com o hospital, e ela, dentro daquele trabalho dela, ela tem o sustento e ela vai evangelizando, vai fazendo missões no seu trabalho. Tem também o biocupacional. O que são isso? São pessoas que trabalham, têm o seu sustento, então, nesse caso da enfermeira, ela pode trabalhar, ganhar o dinheiro dela e não fazer missões ali no dia a dia, no seu trabalho, mas tem, em paralelo, um trabalho voluntário, uma agência missionária, uma associação. Então, ela faz missão fora do expediente de trabalho dela. A isso nós chamamos de fazedores de tenda. Tem também profissionais que eles fazem diferente um pouquinho. A pessoa trabalha numa empresa multinacional e ela é promovida, ou ela é transferida, melhor dizendo, para um país que ela sente que Deus a chamou. Então, ela trabalha na sua empresa normalmente durante o dia, ela não foi com a intenção de fazer missões, mas ela aproveita que está naquela empresa, naquele país, e faz missões. Geralmente, nesse caso aqui, com trabalho de voluntários. Não é tanto dentro da empresa, mas com trabalho de voluntários. Temos negócios para missões. O que são negócios para missões? São negócios criados para gerar dinheiro para missões. É o caso da Leitor Gospel que eu falei no início. São empresas que trabalham aqui no Brasil, não estão no campo missionário, elas estão aqui no Brasil, por exemplo, e parte do dinheiro delas, elas direcionam para o campo missionário. Mas são negócios criados intencionalmente para isso, que é o caso da Leitor Gospel. A Leitor Gospel ela foi criada para missões. A missão não veio depois. A criação dela veio para gerar recursos para missões. É o nosso objetivo. E nesse caso, negócio para missões, queridos, não é só empresa desse porte. Eu estou falando aqui o seguinte: qualquer pessoa que presta um trabalho, que oferece um serviço, ela pode fazer isso daqui. A manicure, ela pode dedicar a Deus e falar, Senhor, 5%, 1%, 50%, 80%, não importa, mas parte do valor que eu recebi de cada unha que eu fizer, eu vou investir em missões, eu vou direcionar para o campo missionário. O taxista pode colocar a mesma coisa, falar, Senhor, é um percentual das corridas de táxi que eu fizer, Uber, um percentual das corridas que eu fizer, eu pago para a Uber, sei lá, 7%, eu pago também para a tua obra 7%. Então, são empresas, são negócios, né? Não são só empresas, mas são negócios que eles vão gerando receita. Imagina se todo empreendedor cristão no nosso país, ele pegasse parte do valor, ainda que fosse 1%, ele pegasse parte do valor que ele arrecada e colocasse em missões. Imagina o movimento que nós faríamos como servo de Deus no mundo missionário. Se apenas 1% das empresas e dos negócios dos cristãos fossem investidos em missões. Fosse colocado na sua igreja, em secretaria de missões, fosse enviado para uma base missionária, para uma agência missionária, fosse enviado para um missionário diretamente que está no campo, seria uma revolução no campo missionário. Outro ponto também de fazer missões, e aí eu vou misturar um pouquinho missões com evangelismo, porque aqui o objetivo é falar do que eu posso fazer para falar de Jesus, são empresas com portas abertas para o evangelismo. O que é isso? São empresas que elas estão abertas mesmo. Então, você entra lá, você vai ver versículos espalhados, você vai ver hinos sendo tocados, são empresas que são abertas para evangelizar.
E aqui, mais uma vez, né, o meu carro de Uber, ele pode estar tocando uma música evangélica, um hino evangélico, uma pregação. A empresa que eu sou dono, aliás, não que eu trabalho, mas que eu sou dono, eu posso colocar um hino de fundo, uma pregação de fundo, mas aqui é focado em evangelismo. Não é, eu não digo aqui, não me refiro a versículos que se colocam muitas vezes como fossem mantras. Que não, isso aqui eu vou colocar um versículo lá para Deus me proteger. E eu vou colocar um hino para tocar aqui, um hino que faz de vingança. Não, eu estou falando de empresas que elas focam no evangelismo. Então, elas têm mensagem de evangelismo. Assim como você encontra em alguns lugares, algumas lojas um santo, uma entidade, por que não colocar isso também de mensagem que fala do amor de Jesus? Então, é colocar a empresa à disposição daquilo que Deus quer. E aqui tem negócios e missões, é um tipo de empreendimento financeiramente sustentável e que tem como objetivo propagar o evangelho. Como é que eu faço negócios e missões? Aí aqui eu estou falando do campo missionário. Aqui eu me refiro eu quero ir para o campo missionário, Deus me chamou para ir trabalhar sei lá, qualquer país perseguido, e eu vou lá, eu vou montar uma livraria lá. Então, eu vou montar um empreendimento. Eu posso ir lá, monto uma livraria, ou monto uma cafeteria, monto um salão, eu monto uma empresa naquele lugar, monto uma fábrica, eu vou, como empresário, montar um negócio lá naquele país. E, como eu disse, isso é facílimo fazer, porque nenhum país fecha a porta para negócios. Todo país quer negócios. Então, eu vou lá e monto. Outro ponto que eu posso fazer é comprar uma empresa local. Então, eu vou lá e compro. Eu posso também ser sócio e posso adquirir uma franquia naquele país. Então, aqui eu estou falando de negócios que são feitos no país. Por quê? Então, para reforçar, né? Primeiro, que todos os países do mundo desejam vagas para a população. Todos. Então, não tem porta fechada para isso. Então, é muito mais fácil você entrar num país como empresário do que você entrar num país com perseguição como missionário. Outro ponto, cristãos que sofrem perseguição aumenta a probabilidade de ter emprego. Bem, tem lugares, irmãos, que o cristão não é um emprego, porque ninguém quer contratar um cristão. Ele é perseguido. Na hora que você abre uma empresa naquele país, você está abrindo portas de emprego para cristãos que precisam trabalhar, o que é um diferencial enorme. Outro ponto, nós como cristãos, temos princípios bíblicos, princípios baseados em ética, em honestidade, em respeito ao ser humano, porque são princípios do cristianismo, estão lá. Você pode ir no país mais corrupto do mundo. O porte, a postura, melhor dizendo, da sua empresa naquele país é uma pregação. Então, lá, assim, eu estou num lugar, eu posso colocar minha empresa num país corrupto, mas eu não participo de corrupção, eu trato bem meus funcionários, em alguns países que as mulheres sofrem bastante, eu trato bem as mulheres, eu trato todo mundo com respeito, eu ouço funcionário, um ambiente democrático, isso chama atenção. A gente não está falando aqui de um país cristão, que é o Brasil. Aqui a gente está falando de um país fechado, que não se tem direitos, muitas vezes. E você começa a tratar bem o seu empregado, imagina, o funcionário, o impacto naquela região. E, naturalmente, o último ponto aqui, que é a abertura para o evangelho. Então, no primeiro ponto é emprego, no segundo é dar emprego para os cristãos, no terceiro é conseguir colocar os princípios cristãos na região, e o quarto aqui é a abertura para o evangelho. Como Deus pode nos usar nos negócios? E aí eu coloquei aqui uns pontos também. Deus tem um chamado para a sua empresa. Ele te chamou aos negócios, a uma área específica de negócios, e ele planejou antes do início do mundo usar você. Deus, tudo que nós vivemos hoje, tudo que a gente vive hoje, foi planejado por Deus antes de a gente nascer. Então, quem aqui é empresário, Deus sabia que você seria empresário. Quem aqui é um engenheiro, Deus sabia que você seria engenheiro. E o que eu posso fazer hoje? O mínimo que eu posso fazer, por tudo que Deus me fez, me presenteou, é colocar a serviço dele. É o mínimo que a gente pode fazer. Outros negócios, estados em relacionamentos. Muitas pessoas que jamais iriam num culto possuem contato diário conosco. Na empresa, você tem ali pessoas cristãs
pessoas que são pessoas ateus, nós temos de outras religiões, temos pessoas que são contra cristãos, mas que precisam trabalhar. Elas trabalham, e ali você não vai forçar ninguém a ouvir Jesus, mas elas vão se envolvendo nesse ambiente e vão vendo como nós somos diferentes com Jesus. E outro ponto, o negócio cristão, ele tem que ser excelente. Excelente. Ele não pode ser um negócio feito de qualquer maneira. Não, porque é para Deus, então eu vou fazer de qualquer forma. O negócio do cristão ele tem que ser melhor que qualquer outro, porque é para Deus. E exemplos práticos de missões, exemplos práticos de negócio e missões. Marcelo, o que eu posso fazer para que o meu negócio participe de missões? Aí são os exemplos práticos. Você pode direcionar parte das vendas do seu negócio para o campo missionário, como eu falei. Isso aqui você pode ser uma empresa, pode ser um profissional liberal. Senhor, faço artes para computador, artes para Facebook. Então, eu quero colocar diante de ti que a cada arte que eu fizer, eu vou colocar um percentual para o campo missionário. Pode ser R$1, pode ser 1%. O importante é fazer. Outro exemplo prático é abrir uma empresa dentro do local a ser evangelizado e usar princípios bíblicos na gestão dos negócios, gerar empregos e transformar vidas. Outro, aceitar, como eu falei já, aceitar emprego intencionalmente em uma empresa de outra cultura como forma de poder evangelizar. Outro, trabalhar em outra cultura para o sustento e realizar o trabalho voluntário objetivando missões, que eu já falei. Também já falei, utilizar a empresa para divulgar o evangelho, colocar quadros, anúncios, versículos e realizar cultos. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma empresa na China e ela faz um trabalho belíssimo com isso daqui, com negócios. Como que eu descubro o que Deus quer para mim? Porque é tudo muito novo para mim, eu estou falando aqui de negócios com missões, mas é tudo muito recente, eu não consigo entender muito bem. O que eu preciso fazer, Marcelo? Primeiro ponto, ore. Tudo coopera para o nosso bem. Deus vai levando a gente para aquilo que Ele quer. A vontade de Deus, na minha visão, ela é como se fosse um rio. O que eu tenho que fazer? Nada, eu só orar e deixa Ele vai conduzindo. Se a gente ora, medita e ouve o que Deus quer, as coisas fluem. A gente sofre muitas vezes o que a gente não quer ouvir, a gente sofre muitas vezes o que a gente não quer saber do que Deus quer. A gente quer saber o que a gente quer. Então, ore, leia, medite, se una com outros que conhecem o propósito. Se você gosta de missões, se você ama missões, um conselho que posso te dar, se una com pessoas que amam missões. Porque a troca de informações ela é muito rica para isso. Fique atento para aquilo que Deus está fazendo no mundo. E registra. Teve uma ideia? Escreve, registra. E, queridos, comece devagar, mas comece fazendo com o que tem nas mãos. A gente procrastina muitas vezes a ideia do que Deus nos dá. Demais. A gente fica, às vezes, empurrando no lugar de a gente fazer o que Deus quer. Deixa eu botar aqui. E um outro ponto que a gente vai falar agora de missões, com um negócio com missão de fato, que como eu disse, que uma empresa que ela objetiva fazer tudo para missões isso não é uma ONG. Negócio não é uma ONG e não é uma igreja. Se você quer montar um salão de beleza, por exemplo, se você quer montar uma transportadora, por exemplo, uma fábrica, por exemplo, para o campo missionário, ou dentro do campo missionário, um ponto fundamental ele tem que se pagar. Ele tem que ser sustentável, porque não é uma ONG, não é uma igreja, são objetivos diferentes. E eu sei aqui que tem alguns pesquisadores, estudiosos, que chegam a falar o seguinte: se você tem um negócio para missões e que ele ganha almas, vidas, mas aí dá prejuízo, fecha o negócio. Eu não falaria isso, eu falaria assim, olha, né, porque lembra, quem manda em tudo é Deus, né? Isso aqui não é meu negócio, é de Deus. Mas o objetivo de um negócio é que ele seja rentável. O negócio, para ser um negócio, ele tem que se pagar, ele tem que gerar lucro. E você fazer as coisas com esse lucro. Busca a excelência, opera com integridade e tem um sistema de prestação de contas. Não é porque busca, se é de Deus, que eu não tenho que buscar a excelência, não pode ser de qualquer maneira. Então, vamos lá, é um negócio, é uma empresa.
Quando eu falo de montar um negócio em um país perseguido, por exemplo, para poder fazer missões naquele país, é um negócio. Ele tem que gerar empregos, tem que ter funcionários, tem que registrar os funcionários, ele tem que dar resultado no final do mês. Ele precisa ter excelência, mais do que as demais empresas, porque é para Deus. Tem que prestar contas. Queridos, é de Deus. Não tem essa. Não, porque é para Deus, então não é uma bagunça. O reino de Deus não é bagunçado. Precisa ter uma motivação no reino muito transparente. Tem que estar muito claro o que eu quero fazer. E sempre buscando isso em Deus. Precisa objetivar a transformação integral das comunidades, dos indivíduos. Tem uma frase em missões em igreja que a gente fala o seguinte: se a tua igreja fechar as portas, a sua comunidade local vai sentir falta dela? Se a comunidade não sentir falta, fecha. Se o seu negócio missionário não consegue influenciar as pessoas, mostrar Deus às pessoas, não é um negócio missionário. Pode ser um negócio, mas não é missionário. E procurar o bem geral dos funcionários. E procurar o bem-estar geral dos funcionários, eu não estou dizendo somente de obedecer à legislação. Eu estou dizendo de se preocupar com as pessoas que estão lá, com as vidas que estão ali, com as famílias que estão ali, porque é um negócio de Deus. Busca maximizar o impacto dos seus recursos financeiros no reino. Quando nós temos um negócio e focamos que ele seja um negócio de missões, para missões, eu preciso ter dinheiro para essas missões. Então, ele tem que ser muito bem gerido, para que os recursos financeiros sejam empregados ao máximo em missões. E quando for para missões, maximizar esse impacto. Não é simplesmente pegar e dar uma oferta. Mas, assim, esse dinheiro, o que eu poderia fazer mais para missões? O que eu posso maximizar? O que eu posso utilizar ao máximo para que pessoas possam conhecer Jesus com esse dinheiro? Outro ponto é que Cristo é exemplo da liderança. Acho que Cristo é exemplo para qualquer coisa, para tudo na nossa vida. E Cristo é exemplo da liderança. Nós temos que mostrar Jesus em tudo que nós fazemos. Implementar também a ética cristã. Nós vivemos num país que é cristão, mas não são todos os países do mundo que são cristãos. Nós temos países que odeiam cristãos. Então, como é que você faz? A gente vai implementar a ética cristã nos negócios. E as pessoas ficam curiosas para entender. Nossa, mas você é diferente, que você não paga propina. É um exemplo. É ética cristã. Precisa ser proativo na intercessão e busca o apoio e direção dos outros. Não há negócio do servo de Deus sem oração, sem buscar Deus. Porque, mais uma vez, eu falei isso algumas vezes já, Deus é o dono de tudo. Nosso papel é fazer o que Ele quer, não o que a gente quer. E como é que eu sei que Deus quer? Buscando, intercedendo, orando, meditando. E, naturalmente, aproveitar o relacionamento com as seminares. Aproveitar o relacionamento com as seminares, eu gosto de missões, eu amo missões, meu negócio investe em missões, eu quero conhecer pessoas que façam o que eu faço, para compartilharmos ideias juntos. Tá tudo bem, pessoal? Estou entendendo ou estou falando muito rápido? Como é que está aí? Estão muitas dúvidas? Se tiverem dúvidas, podem escrevendo, que ao final o Cleiton vai fazer a pergunta aqui para a gente. Eu espero que esteja sendo bem didático, mas se não tiver, por favor, coloque essas dúvidas aqui, que a gente fala sobre isso, do negócio de missões já com as dúvidas. E, por final, e aqui a gente vai já encaminhando para o final desses slides aqui, o que nós fazemos, nós seres humanos, nós brasileiros? Nós temos um hábito muito forte de procrastinar. Eu vou fazer um projeto e quando tiver o projeto, eu vou criar uma empresa. Quando tiver uma empresa que tiver com 10 milhões de resultado no mês, eu vou começar a investir em missões. Não, eu estou pensando aqui, essa palestra me tocou muito, Deus falou comigo, eu vou pensar alguma coisa que eu fizer no futuro, eu vou pensar em missões. Não esperem. Não esperem. Se você, não importa, mais uma vez, querido, não importa o tamanho do negócio que você tem na mão. Se você faz um trabalho lá, você faz um trabalho de manicure por semana, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus e coloca, Senhor, eu quero colocar
tal percentual de tudo que eu recebi disso aqui para missões. E aqui, mais uma assim, eu não quero incentivar que você não dê dízimos e ofertas, isso é uma outra coisa. O dízimo é bíblico, a gente precisa dar, precisa pagar. Eu estou falando um extra aqui, para missões. Senhor, eu tenho Uber, eu dirijo Uber, e mais uma vez, irmãos, se todos nós dessemos 1% dos nossos negócios para missões, iríamos revolucionar o mundo com missões. O dinheiro de Deus está na mão do povo. O dinheiro de missões está na mão do povo. Então, assim, qualquer coisa, se você tem uma lanchonete, você vende suco, vende geladinho, eu não sei como é que chama geladinho aí, onde você mora, aquele sorvetinho que chupa-chupa, né, que chama também. Se você vende geladinho, se você é costureira, alfaiate, mecânico, o que você faz como profissional liberal, coloca a gente Deus, Senhor, meus clientes vão ligar e eu vou direcionar parte para missões. Você pode fazer isso amanhã, hoje. Não espera, a gente vive de vida procrastinada. Isso é prático, e começa pequeno, eu não preciso pensar, fazer coisas grandes. Vai no pequeno, vai no básico, e Deus vai multiplicando. Imagina se no futuro nós tivermos uma rede de empresas missionárias que compartilham ideias e que gerem uma rede de pessoas que compram empresas missionárias. O quão grande seria isso? Então, aqui a ideia é não espere. Se você tem uma profissão, se você tem um negócio, se você tem um chamado, uma veia empresarial, não deixe de investir em missões. Ou investir em missões, como eu falei do valor para missões, ou começa a orar se Deus não quer te levar para um país, para você abrir lá um negócio. Tem países que não tem diversos tipos de lojas e comércios. E Deus pode chamar. Ou assim, o meu trabalho me direcionou, o meu trabalho do meu esposo me direcionou, e eu vou morar em um país X. Quem sabe se lá você não monta negócios, alguns negócios para missões. Então, negócios, ele está muito ligado, o negócio está muito ligado, o negócio do povo de Deus está ligado a Deus, ao que Deus quer. E, por fim, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco hoje. Aqui está meu e-mail, aqui está meu nome, eu sou da Leitor Gospel, para quem não chegou no início, eu sou Marcelo Espíndola, sou um carioca, um menino novinho, de 45 anos de idade, e amo missões, amo negócios, e Deus tem me direcionado para essa área dentro de missões. E se alguém tiver alguma dúvida agora, vamos abrir para as dúvidas. Como é que escreve aqui? Alguém? Clearton? Amém. Pessoal, alguém quer? Voltei, Clearton. Bom te ver. Meia hora sem te ver. A recíproca é verdadeira. Muito bom, muito show, cara. Muito show. Tenho certeza, eu estava dando uma olhadinha aqui na conversa aqui dos irmãos que estão participando. Está todo mundo maravilhado aqui com a apresentação. E eu tenho certeza que Deus está só pipocando os negócios na mente aí e nos corações dos irmãos. A gente fica doidinho depois, né? Mas dormir, então, é um negócio. Muito. A gente fica rodando, né? Isso é ótimo. E aqui, pessoal, vocês isso é muito bom. Se não tiverem e-mail aqui também, fiquem à vontade, mandar e-mail, e eu tenho certeza que o Jonathan está aí também. Obrigado, Jonathan, por estar conosco. Isso aí. Você quer fazer um fechamento? Pedro, como é que você... Não, funciona Marcelo, agora, finalzinho? Então, agora a gente entra naquela parte onde a gente faz algumas perguntas. Eu não recebi nenhuma pergunta diretamente aqui do pessoal aqui que está participando da live, tá? Mas eu tenho as minhas perguntas para lhe fazer. Podemos? Por favor. Então vamos lá. Por favor. Diz para mim quais são os maiores empecilhos para que os cristãos invistam e transformem seu negócio à disposição de missões. O maior empecilho que eu vejo é essa vergonha que nós temos de falar que temos um negócio, o negócio dá certo. O meio evangélico, desculpa, né? O meio cristão,
porque aí a gente pega mais igrejas, mais tipos, mas nós temos uma questão cultural, isso está na palestra, eu até evito falar um pouco, porque isso dá uma palestra, se a gente for falar sobre esse assunto, mas nós temos uma questão muito forte de vergonha de dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa ruim, isso vem lá da época de Martin Lutero, inclusive, isso tem um negócio muito forte de que eu não posso ter dinheiro. E quando eu falo que eu tenho dinheiro, as pessoas me olham torto, porque quando você vê o empresário, o que você imagina, Cleiton? O que a gente imagina? É assim, o senso comum. Claro que eu não estou falando de todo mundo, né? Tem exceções, mas o senso comum é assim, o empresário, ele é alguém que não paga imposto, ele é alguém que ele paga propina, ele é alguém que ele esconde o que ele ganha, ele faz falcatrua, essa é a visão de empresário que nós temos. Nós temos muita visão de nós contra eles, sabe? É o pobre contra o rico, o pobre não se alia ao rico, todo empregado, todo funcionário, né, o quase todo, ele tem um prazer enorme de falar mal do patrão da empresa que ele trabalha. Isso satisfaz a ele. No meio empresarial, a gente diz, né, que ser empresário é assim, é uma coisa pesada, porque você dorme, você começa o mês devendo, porque tem que pagar o funcionário, tem que pagar o aluguel, então o funcionário administra ali, ele sabe que é o salário, mas o empresário ele começa o mês dele devendo. Mas ainda assim tem essa questão muito forte de que eu não gosto de quem é rico. É um cara que é indesejado, o patrão é indesejado. Então, quando a gente faz negócio na igreja, isso soa muito mal. Tem igreja que quando você faz negócios em missão, eles já não gostam, né? Tipo, você faz dinheiro. É como se Deus tivesse que jogar dinheiro do céu, assim, chovendo pela nuvem. Então, o maior empecilho é a visão da vergonha que nós temos no meio cristão como um todo de dar certo. A gente não pode dar certo, a gente tem que ser... outro ponto é assim, aí quando a gente fala de missões, né? Em missões em si, qual é o missionário? E também, mais uma vez, eu não quero ser injusto, que nós temos exceções, né? Mas o que nós temos muito no meio missionário? É o missionário coitadinho. Então, coitado do missionário. Quando a gente pensa em missões, e eu falar como quem está do lado de lá, né? Eu vim de lá do banco. Então, quando a gente pensa em missões na igreja, o que a gente pensa muito? O missionário é alguém que passou fome, que sofreu muito, que não tinha o que comer, aí orou, Deus mandou, sabe? E morava numa casinha muito pequenininha, apertadinha, dormia no chão. Essas são as missões. É uma visão muito romântica, né? É romântica. E é uma visão que todo mundo adora, né? Então, assim, eu vou dar dinheiro para o missionário, tadinho, porque ele tem que comer. O missionário não pode ter dinheiro. Então, se o missionário falar que ele dorme com ar-condicionado, ele não tem oferta mais. Então, isso atrapalha quando você vai falar de negócio de missões, porque o negócio de missões mexe com a outra ponta do negócio, que é grana. Você está colocando dinheiro lá. E isso se opõe um pouco a essa visão do senso comum, de que missões sempre é o inho, né? O coitadinho, tadinho, não sei o que, o tempo todo. Então, eu vejo isso como um grande obstáculo. Um outro obstáculo também que eu vejo é a nossa grande capacidade de procrastinar. A gente sempre, é nosso isso, a gente procrastina. Tem um pastor, o pastor Ciro Malafaia Filho, que é o ex-pastor, ele falava bastante isso nos cultos, que era as maiores descobertas do mundo estão no cemitério. Os maiores projetos do mundo estão no cemitério. Porque a pessoa tem uma ideia maravilhosa e ela vai com aquela ideia maravilhosa até ela morrer e não executa. E, sabe, então, assim, como a gente é procrastinador, a nossa natureza é muito procrastinadora, isso atrapalha. E o que falta é assim, eu vou fazer hoje. Por isso que eu bati muito de fazer alguma coisa agora, de fazer alguma coisa hoje. Porque as coisas vão se avolumando. Quando você começa a andar, você corre. Se você não começa a andar, você não consegue correr. Então, a procrastinação também é um grande obstáculo para quem faz isso. É verdade. Tem-se uma visão realmente, muitas das vezes, muito deturpada do cristão de negócios, né? Uma coisa que me chamou a atenção ali, quando você falava, é porque, assim, acha porque é cristão, porque é evangélico, e aquele funcionário também é evangélico, que o patrão
tem que aceitar tudo que aquele funcionário faz. Todo negócio, ele precisa ter lucro, né? Não é uma filantropia, não é uma ONG, né? Precisa ter lucro, né? E aqui, quando você falou sobre a questão do negócio, tanto o cristão patrão e o cristão empregado, se o patrão ele é cristão ou não, ele precisa obedecer e atender o seu patrão, porque isso aí é recomendação, ordenança bíblica, né? Mas às vezes a gente vê que o cristão, quando o patrão ele é, né, por natureza humana e pecaminosa, ele é desonesto, ele começa a amaldiçoar aquele patrão, mas esquece que aquele patrão, né, é quem provê o recurso dele ter a alimentação dele. Não, e tem um ponto também nisso que você falou, que é o seguinte: o empregado, o patrão, o funcionário patrão e o funcionário cristão e o empregador cristão, o funcionário se acha sempre assim: estou em casa, né? Então pode fazer o que quiser fazer. Ele é crente, não vai mandar embora, né? É meu irmão em Cristo. E negócio é negócio, né? Dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro não leva desaforo. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar as contas, não tem jeito. Então, é um negócio. O que é importante é a gente não romantizar a visão de uma empresa missionária como se fosse uma ONG. Não tem que dar lucro. O que eu só acho que eu discordo de algumas visões nessa linha um pouco, que eu também não acho que tem que fechar. Eu acho que tem que orar para ver o que Deus quer. Deus, o que eu faço aqui? Porque se você me direcionou para o negócio, esse negócio não dá lucro, porque a Leitor, nós temos 8 anos, graças a Deus, mas eu não vou te falar que a Leitor Gospel deu lucro em todos os 8 anos. Nós tivemos momentos difíceis demais também. E muitas vezes, assim como qualquer empresário, você pensa assim: acho que vou fechar. Eu acho que não vai dar. E você vai buscar Deus, você sente de Deus uma tranquilidade, assim, vai mais um pouquinho, vai. E vai, sabe? Ou não, empresas cristãs, missionários também fecham, também falem. E Deus não tem culpa, porque foi mal gerida, né? Tem que ter gestão profissional, não pode romantizar isso. É um negócio, né? Tem que ter gestão. Tem que ter gestão, né? Precisa ter gestão. E também, agora, claro, quando falo, a minha área de formação também é a área de gestão, né, tanto administração de empresa quanto gestão ambiental. Pode continuar, pode continuar. Pode falar. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, vamos lá. Eu falei a questão de gestão, que às vezes, quando se fala de negócios, e o cristão no negócio, um dos grandes problemas é exatamente a questão da gestão. E a gestão, ela é muito ampla, né? E, às vezes, o cristão, né, pelo viés romântico, ele acha que Deus vai gerenciar, administrar o negócio dele. É isso aí. Mas aí, às vezes, ele começa a meter os pés pelas mãos, né? E esquece de olhar pela Bíblia que Deus ordena a gestão, e a boa gestão, né? A gestão já é uma ordenança bíblica desde lá do Jardim do Éden, né? Adão foi o primeiro gestor, né? O primeiro gestor que Deus colocou ali. Então, assim, a gente precisa ter... Exato. O homem, ele é, por natureza, o gestor. Ele é um gestor, né? Então, precisa se desvencilhar um pouquinho da visão romântica, de achar que Deus vai fazer um milagre, como você mesmo disse ali, que vai mandar dinheiro do céu para poder pagar as contas, né? Quando ele, na realidade, ele está gerindo mal o negócio. Eu tenho uma segunda pergunta aqui para você. Não que ele não possa, ele pode, né? Por isso que a gente tem que falar que sempre buscar a oração, mas assim, a gente tem responsabilidade, porque Deus não deu para a gente cuidar. Deus não deu para ele cuidar, deu para a gente cuidar. Então a gente tem que zelar para cuidar dele. E Deus vai abençoando o nosso trabalho, vai abençoando o fruto do nosso trabalho sempre. E esse é um ponto que as empresas erram muito quando mexem com missões, né? Agora que as missões, agora Deus tem por obrigação para dar lucro. E Deus não tem obrigação de nada, né? Deus é que manda, ele não obedece, ele manda. Mesmo que seja para missões. Mesmo sem para missões. A gestão é uma coisa incrível.
Eu gosto muito daquela passagem, a Bíblia toda ela nos encanta, né? Mas tem uma passagem que eu fico maravilhado exatamente com a questão da gestão que Jesus ele desenvolvia com seus discípulos, né? Quando ele estava no ministério terreno, e ele fez a multiplicação dos pães, porque o povo estava com fome, não tinha como comprar, não tinha dinheiro suficiente, era mais de 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças, e aí ele fez um milagre. E às vezes o cristão recebe milagre, Deus abençoa, proporciona a ele a condição de fundar e gerar uma empresa, e aí entra a questão da gestão. E Jesus, naquele momento ali, fez o milagre, teve ali o alimento, mas o que a gente precisa se ater é o seguinte, ele não desperdiçou aquilo que sobejou. Aquilo que sobrou, ele não mandou, jogou fora. Ele mandou recolher tudo e falou, ó, recolhei tudo para que nada se perca. É gestão. Então, a gestão ela está dentro. A gente gosta muito dessa área de gestão. Deixa eu te fazer mais algumas perguntas, Marcelo. Claro. Você falou na questão de negócios, claro, que é o tema da nossa live de hoje, negócios pró-missões, né, para poder proclamar o evangelho através daquele negócio que a gente fala, a gente já falou sobre gestão aqui. Mas eu quero falar agora especificamente quando a gente abre um negócio num país onde tenha dificuldades, mas a gente tem esse desejo de montar. Quais são as maiores dificuldades para um cristão brasileiro, um irmão que está aqui conosco assistindo, que tem o seu desejo de fazer missões através dos negócios, né? Quais são as maiores dificuldades que ele encontraria? Claro que a gente sabe de todo o contexto, a primeira questão financeira, também a questão do negócio, e a questão da língua também, né? Mas detalha um pouco mais para a gente quais seriam os maiores desafios desse empreendedor cristão. Então, quando a gente está falando aqui de montar um negócio fora, eu te falo que o idioma sempre é um obstáculo, mas o ponto que é mais importante é você saber a forma que aquele país faz negócios, porque tudo é negociação. E eu te falo pelo Brasil, né? Eu trabalho em uma empresa e eu viajei muito no Brasil para fazer negócios porque eu trabalho com gestão há muitos anos, então esse mundo de negociação, ele sempre está muito ligado a mim, às minhas atividades diárias. E dentro do Brasil, você sabe que você fazer negócios no Sul não é igual você fazer negócio no Rio de Janeiro, que não é igual você fazer negócio em Minas, que é do lado do Rio de Janeiro. Ainda mais tipo, Nordeste, no Norte. Então, assim, se aqui no Brasil você tem essa dificuldade muito grande, imagina lá. Então, primeiro a gente quando vai fazer, colocar missões diante de, colocar negócios diante de missões, diante de Deus para missões, é buscar Deus, ser aquilo que Deus é. Porque foi quando eu coloquei lá no início da nossa live, é que o peixe, ele não voa, ele nada. Então, Deus vai nos usar, geralmente, com aquilo que nós temos habilidade. Se eu sou uma pessoa de negócios, é muito mais comum que Deus me use no campo de negócio. Mas o primeiro ponto pode não querer, porque ele manda. O que é muito importante, que muito isso. Deus é que manda. Falar assim, antigamente, o que tinha com missões, né? A pessoa largava tudo para ir para o campo missionário. E aí, de repente, eu falo assim, não, peraí, mas tem que largar tudo para ir para o campo missionário. Eu posso levar o que Deus me deu para o campo missionário. Amém. E posso levar para isso. Agora, depende muito de Deus querer, porque Deus pode sim falar assim, olha, Clearton, olha, Marcelo, você tem gestão aqui, você mexe com negócio daqui, mas eu não quero. Eu quero que vocês sejam médicos no país. Isso, vai estudar para ser médico, porque Deus quer. Simples assim, porque Ele manda. Agora, no comum, Deus usa a gente aqui nessa habilidade. E aí, quando a gente vai montar um negócio, tu tem que ter planejamento. Eu preciso conhecer, saber onde Deus quer que eu vá, que é para fazer missões, negócios de missões, e tem que planejar como é que eu faço para abrir o negócio lá e como eu faço para tocar o dia a dia de negócio com outro país em que as pessoas fazem negociações diferentes. Isso, para mim, é mais complicado que o próprio idioma. Porque o idioma hoje, em última hipótese, tem o Google que resolve para você. Tu fala no telefone celular aqui e vai embora.
Agora, como é que faz lá? Tem países que você vai entrar e as pessoas gostam de negociar a parte de preço, baixar preço. E é uma brincadeira, elas querem preço mais barato. Tem outros países que não aceitam isso, que eles acham que é uma agressão que você faz quando você pede um desconto. Tem lugares que você vai negociar um contrato por semanas e meses. Outros, a cultura tem que fechar na hora. Então, da parte de como funcionam os negócios, a relação de consumo no país, é muito importante. Senão você pode levar na tua mentalidade, porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender que as pessoas não fazem e pensam igual a gente. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o próximo. Então, assim, eu acho que negócio tem que ser assim. E eu vou para o mundo inteiro achando que é, chega lá não é, e perco muitos negócios. Então, se eu colocasse como obstáculo maior para quem quer montar um negócio fora do Brasil é saber como funcionam os negócios daquele país. Como é que é a relação de consumo no país. Isso é importantíssimo. Estudar o país, né? Claro. Conhecer a cultura. Primeiro tem que ter um conhecimento prévio, estudar. Sim, porque senão você... A Roma, nesse aspecto, é menos importante. Apesar de ser importante também, mas é menos importante. Uhum. Pois é. Tem uma pergunta aqui do irmão David Sullivan, né? Que ele nos mandou aqui, a gente vai repassar para você e você atenda a ele. Vocês conhecem empresas reais que estão fazendo missões fora do Brasil? Então missões tem um ponto. Existem, sim, empresas que fazem missões fora do Brasil. Eu posso passar depois inclusive, mas o que acontece no campo missionário demais, né? A gente não fala muito, né? Porque é uma questão de sigilo, de segurança de próprias missões, né? Então, é um ponto que a gente conversa bastante missões, que tudo tem um limite de você pode expor demais uma situação e dar um problema para alguém que está lá. Então, é um ponto que a gente pode se passar depois por alguns anos, mas que a gente não pode falar bem, né? Tem que ser prudente, né? Quando se trata de campo exterior, né, em outros países, a gente não fala abertamente, né? A gente fala muito mais ali no pessoal, exatamente para poupar, né? Aquele irmão que está ali no campo. Tem mais uma outra pergunta aqui nos comentários. Aqui, ó, acho que é do Javier, né? Tem denominações que acham que missões é um investimento com retorno financeiro. Por exemplo, nas missões indígenas não tem retorno pela pobreza nas aldeias. Foi muito mais uma afirmação do que uma pergunta, né, do Javier. Isso aí, na verdade, não tem a ver só com missões, né? Muitas vezes tem igreja que acham que elas são um negócio em si, né? E se você for ver a história do próprio cristianismo, dos heróis da fé dos patriarcas, o mundo hoje é muito focado em resultado rápido. E todo mundo é muito imediatista, a gente vive um mundo ansioso. E então você vê que, assim, às vezes a pessoa está lá 40 anos, antigamente, agora não tem mais isso, 40 anos numa igreja, sem uma pessoa se convertendo, hoje em dia é dado como igreja falida. E não deveria, né? Porque é obra de Deus, né? Então, ele que define quando tem que abrir e quando tem que fechar. Mas, infelizmente, sim, missões muitas vezes, porque missões tem uma questão que atrai, né? E se você tiver, aí tem um perigo, se a pessoa que está liderando não for um homem direcionado por Deus, tem um risco, sim, de algum homem mal intencionado ele começar a usar missões para conseguir dinheiro. Vai contar uma história linda, bonitinha, alguém vai ajudar com boa intenção, infelizmente. A própria lei por gospel, a gente não faz, por exemplo, nós temos algumas seguranças na livraria. A gente trabalha muito com o apoio do Radar Missionário, que é um site de missões, a gente também faz parte do grupo,
e a gente não faz ajuda a pessoas físicas diretamente. Então, a gente sempre faz através de uma agência, Secretaria de Missões, de uma EJA, a gente não faz ajuda para pessoas físicas, porque a gente tem como elaborar e verificar se aquilo é real. Então, a gente não faz, a gente só faz por agência, porque acredita que as agências vão analisar se na questão do recurso. Tem aqui, sabe que caiu? Oi, Marcelo, acho que a conexão do Cleiton caiu. Eu aproveitei a deixa dele para fazer um comentário. Tudo bem, sim. Ele está voltando. Eu tenho acompanhado um trabalho da agência Povos e Línguas de Belo Horizonte, e eles têm lá alguns exemplos dessa parceria com empresas que atuam em missões, e tem um exemplo desse que eu achei muito interessante. No canal deles no YouTube tem esse vídeo. Se não me engano, no sertão da Bahia, um empresário que era parceiro da agência, ele montou uma unidade de uma fábrica de confecção que ele tem, ele montou numa cidade pequena, no sertão da Bahia, e lá nessa empresa ele contratou 40 pessoas do vilarejo, e a igreja que entrou com a parceria com ele construiu próximo a empresa dele, a unidade, a fábrica dele, construiu uma igreja e um centro educacional e social para aquela comunidade. E além disso, eles fizeram, antes de iniciar as construções, eles fizeram um poço artesiano nesse lugar. Então, assim, você vê o impacto que tem para um povoado, que talvez o governo esqueceu aquele povo, e você chega à igreja, chega o evangelho, junto com uma empresa que vai dar emprego para aquele pessoal, e assim, o impacto deles e a alegria das pessoas naquele lugar foi muito grande, né? Assim, é uma empresa sendo relevante, atuando diretamente, e como você falou, pela empresa ser de um cristão, aqueles que têm o desejo, no começo de cada dia de trabalho, eles fazem oração, tem um momento devocional ali, e as pessoas estão se convertendo. E tem um exemplo histórico também, que eu li quando eu ainda era adolescente, que era do dono da Colgate, nos Estados Unidos, que ele começou trabalhando numa fábrica de sabão em Nova York, e a mãe dele falou para ele que de todo o dinheiro que ele ganhasse, ele investisse em missões, investisse na obra de Deus. E ele começou, e um certo dia, um senhor, já idoso, orou por ele e falou assim, que você seja o maior produtor de sabão de Nova York. E te dou uma dica, produza sabão no peso de 1 libra, que é mais fácil para as pessoas lidarem com ele. E ele começou a fazer isso, e hoje a gente vê, né, a Colgate, o que ela se tornou no mundo todo. E uma coisa que você disse no começo que eu achei muito interessante, é que muitas das vezes a gente acha que o dinheiro é um problema, né, e tem essa coisa de satanizar o dinheiro. Mas, na verdade, a Bíblia deixa claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E quando a gente olha para Jó, por exemplo, era um dos homens mais ricos do Oriente, e foi um dos poucos que Deus deu testemunho dele no céu, de relacionamento e amor a Deus. Então você vê que o dinheiro que Jó tinha não era um problema no relacionamento dele com Deus, né? Isso aí. Agora que o Cleiton voltou aí, eu vou deixar vocês aí. Eu pensei em cima disso de B4T, né? São negócios que eles são focados na transformação da comunidade. Isso é missões, né? Então você monta negócio assim, não, peraí, eu quero falar de Jesus, eu quero mostrar uma gestão ética, mas eu quero mexer na comunidade, eu quero transformar o local que eu estou. Isso é fantástico, isso, né? Você mexe com todo mundo e fica mais. E isso facilita falar de Jesus, né? Porque é muito prático ali.
Com certeza. Eu dei um vacilo e desconectou aqui, eu tive que reconectar aqui novamente. Mas então, é a falta do conhecimento, né, da tecnologia. E aí, às vezes, a gente dá esses vacilos. Mas, enfim, a gente não vai estender mais, o Marcelo, porque, assim, o nosso plano, desde que a gente começou, é que nós tivéssemos aí em torno de 1 hora, até 1h30 de live, para nós falarmos sobre o assunto que alegra o nosso coração, que aquece o nosso coração. A gente tem certeza que todos aqueles que participam aqui, né, diretamente ou indiretamente, ainda que por convite de alguém, né, tenham o coração desejoso de servir a Cristo, né? O Juntos pelo Reino, né, na realidade, a gente costuma dizer, e eu afirmo isso, que nasceu primeiramente no coração de Deus, né? Quando eu conheci Jonatas no ano passado, né? Nós entramos em contato, nós começamos a conversar no ano passado, através de uma amiga em comum que nós temos, né? Eu, você e ele, nós somos uma irmã em Cristo, né? A Charlotte Cruz. E aí a gente começou a conversar, e esse ano Deus colocou no coração dele para que nós começássemos a desenvolver isso, principalmente devido a essa situação toda que o planeta ele atravessa, né, devido a essa pandemia do Covid-19. E aí a gente começou a desenvolver isso porque nós temos o desejo de ver o Evangelho de Cristo sendo proclamado aos 4 cantos da Terra, né? É isso aí. E a gente tem a convicção que muitos irmãos que participam das lives e do grupo, né, como um todo, têm o coração ardente pelo campo missionário, por vidas, né? Muitos já estão no campo, né? Muitos já estão desenvolvendo seu ministério, como o irmão Javier mesmo comentou aqui ainda há pouco. Muitos como você, né? Então, assim, a gente tem o desejo, a intenção, não é da gente aparecer. A gente está tentando ser nada mais do que igreja, do que corpo de Cristo, para servir uns aos outros, né? Porque juntos, né, pelo reino, Deus nos abençoa e a gente consegue cumprir a ordenança, né, que é proclamar o amor de Cristo, proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas de salvação a todos, né? E aí a gente fica muito feliz aí com a sua participação. A gente tem certeza muitas coisas aí além disso que ocorreu hoje. Você quer fazer aí, a gente vai abrir essa oportunidade. Eu sou muito grato pelo convite, mais uma vez. A todos que assistiram aqui, eu acho que não sei se vai ficar no Facebook depois, eu não sei como é que funciona, mas foi bom compartilhar e sempre lembrando que Deus é quem manda, né? Então, nosso papel aqui é fazer aquilo que Ele quer. E desejo muito que Deus incomode pessoas que estão nos assistindo aqui hoje para que possa investir em missões, para que possa fazer aquilo que Deus quer. E lembrando, pessoal, que é só começar. Não precisa para começar a mexer com missões. E claro que quando a gente fala de o negócio missionário, montar uma empresa, a gente está fazendo planejamento, tem uma parte mais pesada. Mas para quem já tem um negócio e quiser atuar ou investir parte desse recurso de missões, é só fazer. Qualquer dinheiro, começar a fazer, começar a praticar. E Deus tem muito a fazer. Lembre-se, se todos nós, os servos de Deus, nos reuníssemos para investir em missões, o mundo seria diferente, o mundo seria outro. Obrigado, Tiago também, Jonathan, Vitor, todo mundo está com a gente aqui. Amém. A gente agradece a participação de todos, né? Deus possa abençoar, continue colocando as suas primícias diante do Senhor, Deus vai abençoar. Siga aí os conselhos de um empresário com experiência, com expertise. Não foi por acaso que ele esteve aqui falando conosco, né? E sirva a Cristo com alegria. A gente vai fazer uma oração para a gente poder finalizar, tá bom, Marcelo? E aí em breve a gente já está finalizando, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos
por esses momentos que tu nos proporcionou, enriquecendo, Senhor, o nosso conhecimento, principalmente com a tua vontade. Obrigado pela vida do teu filho, que nos serviu tão amável, Senhor, e com tanto prazer em poder estar aqui, Senhor, junto conosco, nos orientando, Senhor, nos orientando e nos estimulando, Senhor, a fazer negócios para o teu reino, para que o teu reino seja engrandecido. Nós sabemos que tu és o dono do ouro e da prata, tu és o dono de tudo, tu és o Senhor, tu és Deus. Por isso, Senhor, nós colocamos as nossas primícias e a nossa renda diante de ti, que ela venha a ser usada para a glória do teu nome. Abençoe cada um que esteve participando e que, ó Deus querido, teu nome seja engrandecido na vida de cada um que esteve aqui conosco. Te bendizemos o teu nome, no nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Marcelo. Amém. Até a próxima. Até logo, Amém. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém.